Pensando no trabalho com comportamento, quais são as queixas mais comuns que você recebe dos tutores? De comportamento propriamente dito, com certeza eu acho que é eliminação em lugar incorreto e excesso de latido ou destruição de recursos, né, de objetos. Essas com certeza são as top 3 assim, de reclamação. Geralmente, os comportamentos que as pessoas consideram inadequados são mesmo comportamentos que deveriam ser esperados dos cães ou são apenas inconvenientes para as pessoas? Isso é uma pergunta bem bacana, porque existem fatos que realmente são inconvenientes para as pessoas e não são um padrão, vamos falar assim, de comportamento propriamente dito de um canídeo, exemplo, latido. Latido, se você for pegar um lobo, eles não latem, eles até uivam, mas raramente eles latem. O latido foi uma maneira que o cão desenvolveu, né, exemplos aqui atrás, né, dá para escutar. Alguém foi ali no meu quintal, estivou meus cães. Mas, assim, o latido do cão foi algo que foi desenvolvido no cão. Ele aprendeu a latir para se comunicar com seres humanos. Isso não é natural de lobos, por exemplo. Lobos, eles até uivam, né, para se comunicar a distâncias, mas latir não. Então, latido é uma coisa realmente especial de cães. Né? Nenhum outro canídeo selvagem, por exemplo, late. Então, isso foi um hábito que os cães adotaram e que não era tido como comportamento natural. E pode sim ser um problema para as pessoas, por exemplo, com vizinhos, né? Cães com latido em excesso, porque daí a gente pode entender a problemática de cães de uma seguinte maneira. Primeiro, a gente tem que entender o nosso cachorro como ele sendo um canídeo, família de lobos, animais selvagens da espécie canídea. Então, primeiro de tudo, ele é um canídeo. Depois, ele é um animal da raça que ele pertence. E depois, ele é o indivíduo que ele é. Então, significa assim, quando eu estou olhando para um cão, primeiro eu tenho que entender que ele é um cão. Depois, por exemplo, se eu estou falando aqui de um shih tzu, ele é um shih tzu. E depois ele é tipo a Fifi da fulana. Então, a gente tem uma escala de prioridade. Significa que eu suprir a necessidade dele como canídeo é mais primordial. Depois eu tenho que suprir a necessidade dele como uma raça e depois como indivíduo. O que isso quer dizer? Nós temos grupos de raças. Dentro da sinofilia, nós temos 11 grupos de raças. Então, as raças são acopladas em 11 grupos. E cada grupo, elas são acopladas em grupos por características. Por exemplo, o grupo 1 é o grupo dos cães pastores. Então, nós temos os animais que têm características de pastorear. Grupo 2 são os cães de guarda. Grupo 3 são os terriers, né? Então, por que eles são acoplados em grupos? Justamente porque eles têm características em comum. Um cão pastor é super inteligente, porque ele tem que entender o funcionamento da fazenda, do rebanho, e direcionar toda essa ovelha por caminhos específicos. Então, são geralmente os animais mais inteligentes dentro do grupo dos cães. Os cães de guarda têm que ter aquele instinto de proteção nato. Muita gente às vezes me pergunta: eu tenho um cachorro tal, assaltaram minha casa, eu quero treinar ele agora para guarda. Eu falei: você não treina para guarda, o cachorro nasce com aquilo dentro dele. Não é uma coisa, por exemplo, eu nasci gostando de bicho. É diferente, tipo, de uma pessoa. Eu tenho primos, por exemplo, que não suportam bichos. Não adianta eu falar assim: você vai lá, você vai ser veterinário. Você pode até tentar ensinar a técnica para ele, mas ele não vai gostar daquilo. É a mesma coisa um cão de guarda. Você não ensina guarda para um cachorro, aquilo tem que estar dentro dele, né? Então, assim, muitos SRDs têm essas características e muitos não. Então, às vezes, muitas vezes a pessoa fala assim: eu adotei um vira-lata para fazer guarda aqui no meu quintal, mas o cachorro é extremamente amoroso, extremamente sociável. Geralmente cães pastores são bem sociáveis, né? Então, assim, você não consegue colocar aquele instinto dentro dele, né? Que na linguagem técnica a gente chama de drive. Então, a gente tem que compreender que tem raças que têm algumas características. Terriers, né? O terriers deriva da palavra terra, ou seja, animais que caçam na terra. São animais que foram criados para caçar animais que estão escondidos, tipo texugo, topeira, raposas. Eles vão lá, caçam, cavam, acham o bicho, matam e trazem a presa. E essas foram as características dos terriers. Então, às vezes, você tem um terrier em casa e fala: ele destruiu o meu jardim, ele adora fazer buraco. Cara, você tem um terrier? Né? Eu tenho um cachorro que late muito, ele late para qualquer passarinho que passa. Você tem um cão de guarda, você tem um cão de alarme. Né? O meu cachorro tá nem aí para mim, por exemplo. Eu tenho um beagle, um husky, né? Tipo, eu saio na rua, eu chamo ele não tá nem aí, ele não me escuta. Claro, você tem um cão de trenó, você tem um cão que foi feito para olhar para frente e andar. Eu tenho um beagle, ele tem uma baixa interação social comigo, ele não gosta de ficar no sofá comigo, né? Eu quero ficar ali com ele. Eu falei: claro, você tem um sabujo, você é um cachorro de caça, é um cachorro que é para, tipo, ficar cheirando o mundo, né? Então, assim, por isso que eu falei, você tem que respeitar primeiro ele como um cão.
né? Cães têm certas necessidades fisiológicas, como exercício, como interação social, porque vivem de matilha. Depois você tem que respeitar a raça do animal. Por exemplo, é um terrier. Então, se você liga para o seu jardim, você tem a paixão para o seu jardim, não tem um terrier. Né? Eu tenho, por exemplo, moro numa fazenda, tenho vários bichos, patos, galinha. Você pode ter um cão pastor, ele vai adorar te ajudar, né, no manejo desses bichos. Da mesma coisa, assim, eu tenho um cão de caça, eu tenho, por exemplo, um Cocker Spaniel, eu tenho até um Beagle. Nossa, ele vai lá, ele matou minha galinha, se você mora, por exemplo, numa chácara. Ele matou minha calopsita. Sim, são cães de caça. Né? Então, você tem que respeitar a raça do seu animal. Mas quando eu estou lidando com o SRD, às vezes aí é um pouquinho complicado, porque você não sabe a origem da raça, quem são os pais daquela raça, porque eles herdam comportamentos. O comportamento animal, 33% é de origem genética, ou seja, 33% é quem ele é da família. Então, quem era o pai, a mãe, o avô, 33% do comportamento daquele animal vai vir pela genética dele. Os outros 66% é comportamento aprendido quando filhote e criação. Então, assim, não é porque você também tem um animal de uma certa raça que obrigatoriamente você não consegue adestrá-lo ou ensiná-lo a fazer outras coisas. Mas, assim, é um constituinte importante do comportamento animal quem ele é. Então, às vezes, a pessoa adota um vira-lati porque o índice de abandono de cães é muito grande, principalmente de feiras de adoção. Porque a pessoa vê aquele filhotinho pequenininho, fica com dó, acha bonitinho, leva para casa. Mas ela não sabe nada do que esperar do comportamento daquele animal, porque ela não sabe que mistura gerou aquele animal. Então, às vezes, era uma pessoa que só queria um cachorro para o filho, um cachorro calminho, para ficar dentro de casa e jogar bolinha com o cachorro. E daí, às vezes, o cachorro odeia bolinha, ele adora morder, porque você não sabe, enfim, quem são os parentes dele, né? Então, acaba frustrando a pessoa e ela acaba não gostando desse animal e jogando fora. A mesma coisa assim, foi lá uma senhora idosa que queria uma companhia, adotou um vira-latinha. E o vira-latinha é virado um capiroto, porque de repente tem até uma mistura com o cão pastor, né, com o terrier, que são animais extremamente agitados. Então, frustrou aquela senhora. Ela queria um cachorro para ficar com ela sentado no sofá assistindo Netflix. E o cachorro é virado um capiroto, ele só quer interagir, é um cachorro esportista. Então, frustra. Né? Então, essa é a complicação de quando a gente está falando de um SRD. Você não sabe direito o que esperar dele. Então, assim, hoje até existem testes genéticos que a gente pode fazer. Nos Estados Unidos isso é mais rotineiro, porque lá isso é barato. Então, as pessoas fazem um suave, assim, passar um cotonete na boca, manda para o laboratório, eles pegam a genética e eles veem justamente as misturas de raças que tem aquele indivíduo. Esse indivíduo, então, ele é 30% Border Collie, 2% Cocker Spaniel, 30% Rottweiler, sabe? Eles conseguem falar tudo da genética e daí você consegue entender melhor os padrões de comportamento daquele animal. Então, assim, falando, então, a gente respeita como canídeo, como cães e depois como indivíduo, né? A Fifi gosta daquela bolinha de nylon. O Thor gosta de ossinho de couro. Então, assim, você tem as preferências da individuais, mas elas são mais baixas. Não dá para você falar, porque o Thor gosta de bolinha de couro, a Fifi vai gostar. Não, daí a gente está falando do padrão de indivíduo. Então, só que eu queria deixar meio que frisado aqui para vocês que a gente tem hierarquias quando a gente fala de comportamento. A gente primeiro tem que respeitar ele como um canídeo, depois como a raça que ele é. Ou seja, eu tenho um terrier, eu tenho que dar terra para ele caçar. Né, para ele cavar, desculpa. Então, assim, eu tenho que levar, às vezes, na praia para ele poder cavar, eu tenho que levar num parque de cães, que às vezes tem caixa de areia para ele poder cavar. A mesma coisa, eu tenho um cão pastor, eu tenho que ter um campo grande para ele poder correr, que eles são animais que correm absurdamente. Eu tenho um cão de guarda, você tem que, às vezes, fazer brincadeiras de cabo de guerra, brincadeiras, assim, que estimulam a caça do solta, do pega. Isso é importante para aquele instinto animal. Só que a gente também tem padrões de comportamento que são naturais dos cães e que incomodam muito os seres humanos. Por exemplo, coprofagia. O que é coprofagia? É o hábito de comer cocô. Isso, no mundo animal, é meio comum. Porque, por exemplo, uma fêmea, quando ela está com a sua cria, ela limpa, ela lambe a bunda dos seus bebês. Então, ela estimula eles a defecarem no início da vida. Ela que faz esse serviço. E até quando os filhotes são... eles já estão maiorzinhos, mas ainda são bebês, na faixa de 25 dias, até 30 dias, ela continua limpando o ambiente, comendo as fezes dos seus filhotes, para manter sempre o ninho limpo. E, às vezes, a raça é tão inteligente, ela olha, o filhote vê a mãe com aquele hábito de comer o cocô, manter limpo, e a mãe, para ele, é um elo afetivo,
Então, é uma recompensa positiva, né? Então, quando ele cresce, às vezes ele aprendeu, porque ele viu a mãe fazendo isso. Uma boa mãe, às vezes, pode ensinar esse tipo de hábito, que é uma mãe que sempre deixa o ambiente limpo, e o filhote aprende que comer cocô, ok, porque mantém o ambiente limpo. Só que daí tem outras características. Por exemplo, Shih Tzu é uma raça que adora fazer coprofagia. A gente tem fatores genéticos também envolvidos nisso. Então, às vezes você pega um fator genético ainda com um fator ambiental, por exemplo, a fêmea sendo uma boa mãe, às vezes aquele criador que é até desleixado, que não limpa direito o ambiente. E então, assim, o animal vê a mãe limpando, né? Então ele aprende a fazer coprofagia, mas a coprofagia em si não é um hábito errado no mundo canino. Até porque você tenta eliminar focos, por exemplo, para deixar pistas para futuros predadores poderem te achar. Mas isso no mundo humano é nojentíssimo. Né? Por quê? Porque as pessoas querem daí beijar o animal na boca, quer ficar pegando o cachorro, esfregando ele na cara, e realmente concordo que não é legal. Então, tem hábitos que são até naturais dos cães e que passam a ser problemas para os seres humanos, né? Às vezes, por exemplo, comportamentos de monta, né? Que as pessoas sempre dão uma conotação sexual. Ah, meu cachorro subiu na almofada e tá lá querendo ter relação com ela, subiu na minha perna e tá... E às vezes o filhote tem tipo 45 dias, 60 dias. Nossa, ele já é tarado e tem 60 dias. Mas isso não é um hábito sexual, isso não tem hormônio envolvido, hormônios sexuais falando, isso é um hábito de comportamento, é de dominância, é, claro, algo que às vezes você precisa bloquear, porque ele já está mostrando que ele está tentando se entender ali na hierarquia da matilha, mas às vezes as pessoas dão conotações sexuais e falam, não, eu quero que isso pare, daí acho que só castrar resolve, na verdade castra às vezes continua a mesma coisa, porque na verdade não é um ato sexual do cão, até porque não tem nenhum cheiro de cio para desenvolver aquilo, ainda mais um filhote de 60 dias que nem tem hormônio para isso. Então, assim, tem hábitos que são até normais, mas de comportamento, e as pessoas acabam dando conotações sexuais para aquilo. Então, não, que a gente não precisa resolver, porque um filhote de 60 dias já mostrando um certo tipo de dominância no ambiente que ele mal e mal entende, você tem um problema ali, você tem que dar limites para aquele animal. Então, assim, você tem padrões de comportamento que as pessoas às vezes dão outro tipo de conotação, né? E às vezes você, por exemplo, também pode ter problema de coprofagia, que o animal nem aprendeu aquilo com a mãe, nem está na genética dele, mas quando ele começou a eliminar em lugar errado, a pessoa vai lá, enfia a cara do bicho no negócio, fala, não pode, dá uma tapa na bunda, enfia a cara no cocô e fala, aqui não pode. E o animal associa que não é o lugar que é errado, é o ato de fazer cocô que é errado. Então, quando ele sente necessidade de defecar, ele fica desesperado, ele defeca e come, porque ele não sabe o que fazer, porque ele não entendeu que é o lugar que está errado. Né? Então, esse era o tipo, por exemplo, de adestramento antigo. A gente tinha bastante problemas de coprofagia porque os animais ficavam traumatizados porque eles apanhavam muito e ainda tinham sua cara esfregada no elemento quando eles faziam algo errado. Então, acabavam que eles faziam coprofagia. Né? Então, é bem bacana. Se a gente for falar de padrões comportamentais, a gente pode ficar o dia inteiro aqui falando de N padrões comportamentais de cães. Mas eu acho super importante mesmo, porque a gente, mais do que eu gostaria de deixar frisado, é que a gente precisa primeiro entender que existe um canídeo, depois que existe uma raça, e que depois que existe um indivíduo. Então, por exemplo, a pessoa às vezes me liga e fala, eu queria um skipper key porque eu acho lindo, bababá. Eu começo a fazer entrevista com a pessoa, não, a pessoa só quer porque acha bonito, mas o estilo de vida dela é chegar em casa, dar uma voltinha no quarteirão, deitar no sofá no final do dia e ficar assistindo Netflix. Falei, você não é dona de skipper key. Skipper key é uma raça extremamente agitada, é um cachorro que precisa de interação, um cachorro que gosta de esporte, que é animado, vai te frustrar. Se você manter o skipper key nesse tipo de ambiente, ele vai latir em excesso, porque ele vai estar descontando a energia dele em algo que ele não consegue extravasar, então às vezes ele pode acabar extravasando a energia dele em latido, ele pode roer a sua casa inteira, então, e ele você vai ficar puto com o cachorro vai ficar frustrado de morar com você. Ah, mas se eu quero ficar sentado no sofá, pega um bulldog inglês. O bulldog inglês, ele dorme 23 horas por dia, e às vezes a pessoa fala assim, mas eu moro num apartamento. Falei, cara, às vezes você pode ter até um mastiff, que é um cachorro, que é um bezerro, que pesa 90 quilos, mas o cachorro também, ele dorme 23 horas por dia, tá, ele é enorme, talvez ele vai dificultar o seu apartamento porque ele vai quase ocupar um cômodo do seu apartamento pelo tamanho dele, mas é um cachorro de energia super baixa, né? Então, assim, é um cachorro que você chega, você anda 30 minutos com ele de manhã e à tarde e o resto do dia ele vai dormir e comer. Né? Então, assim, às vezes a pessoa também tem esse negócio na cabeça, porque apartamento tem que ser raça pequena, porque casa pode ser raça grande. Não é bem assim, você tem que entender a raça. Claro que, via de regra, todos os cães deveriam ter espaço, mas às vezes a pessoa tem, por exemplo, um Schnauzer, um animal super agitado,
ou até um West Highland, um Norwich, raças terriers, né? Que ela prende num apartamentozinho porque o cachorro é pequeno e o cachorro fica super frustrado, porque é um cachorro de alta energia, é uma raça de alta energia, né? Então, por isso que eu falo, você tem que compreender as raças para você entender o comportamento do seu cão. Se você quer um animal de companhia, nós temos, por exemplo, os cães de grupo 9. Cães de grupo 9 são animais de companhia. São shih tzus, são lhasas, são pequineses, são bulldog francês, que eu não sei porque está naquela da categoria de animais de companhia, porque tem uma energia danada, só que ele não tem nariz para respirar o tanto de energia que ele tem. Esse que eu acho que é o problema da raça. Ele precisava melhorar um pouco o padrão respiratório desses animais. Mas então acho que às vezes as pessoas querem o animal porque acham bonito, porque querem, mas não o entendem como raça. E às vezes a gente tem esse problema também do SRD, com essa questão de você não saber direito o que ele da onde ele vem, né? Mas então às vezes assim, você adotar um SRD adulto, você já sabe um pouco o que esperar. Esse animal é extremamente agressivo, vai ser bom, por exemplo, se você quer um cão de guarda. Esse animal é extremamente dócil e calmo. Eu, por exemplo, tenho uma experiência pessoal com isso. Quando eu era pequena, meus primos tinham labradores. E era aquele animal super bacana, jogava bolinho o dia inteiro. A gente ia para a chácara, eles entravam na piscina, entrava no lago, a gente sempre estava interagindo com o cachorro. E eu, que adorava bicho, achava aquilo o máximo. Eu sempre quis um labrador. E quando eu fiz... Eu estava na 4ª para 5ª série, eu estava com uns 11, 12 anos, minha mãe resolveu me dar um cão. E dela me levou numa feirinha e tinha uma cachorra para adoção, que ela era toda bonitinha, peludinha e tal. A gente se apaixonou, minha mãe falou, ai, não, vamos pegar ela. E beleza, peguei e levei a Sammy para casa. E ela foi uma frustração para mim, porque eu tinha a imagem de ter um cachorro como labrador. Um cachorro que eu ia jogar bolinho o dia inteiro, que eu ia brincar o dia inteiro, que eu ia fazer um monte de coisa. E assim, a Sammy só vinha, pedia carinho e ficava com a barriga para cima. Eu jogava uma bolinha, cabia na testa dela. Ela não tinha drive de caça, né? Ela era muito dócil, muito querida, mas ela não era cachorro com aquela interação que eu queria. E eu fiquei super frustrada. Aí mais para frente acabei ganhando meu labrador. Mas, então, às vezes, assim, você acaba se frustrando um pouquinho com aquilo que você deseja. Agora, se você só quer um cão, você ama cão, tipo, não interessa, tem uma casa, tem espaço para ter qualquer tipo de cão, ok. Né? Ou você pegar pessoas que entendam bastante de comportamento para já poder avaliar um filhote. E falar assim, não, esse filhote tem dotes mais para ser calmo, esse filhote aqui já tem mais tendência a ser um bom cão de guarda, esse filhote aqui, ó, para uma senhora, nem pensar. Esse filhote aqui acho que vai ser super calmo, vai dormir o dia inteiro no sofá. Mas daí você precisa de profissionais que te ajudem. Não é só você pegar, achei bonitinho, tô levando para casa. Né? Não é bem assim, você tem que entender que existe uma mistura de raças ali com uma porcentagem de mais ou menos 33, 40% de genética que vai ditar. E geralmente SRD ainda não sofre programas de socialização precoce ou programas de INS. Então, assim, aquela outra parte dos 66% onde você maneja já zoou. Então, vai ser mais ou menos os 33% que é o que vai ditar o seu cão. Né? Então, a gente tem que respeitar isso. E depois, aquele indivíduo, nossa, o meu cachorro realmente ele ama nadar. Por exemplo, eu tenho um Border Collie que ama nadar, a minha outra não gosta tanto. Eu tenho um Skipper que ama água, outro nem tanto. Então, isso é um indivíduo. Né? Mas isso você é um calibre fino. Né? Então, sempre primeiro a gente vai respeitar o animal como cão, depois como raça e depois como indivíduo.